Olá! Às vezes é muito difícil para a gente entender o porquê nós permanecemos nessa chamada roda de Sansara, nessas reencarnações sucessivas, como se a gente estivesse sempre correndo atrás do rabo, né? Ou seja, correndo atrás de uma necessidade, de um ajuste, de alguma coisa para a gente poder tentar se libertar, ir para dimensões mais altas, mas enfim, nós estamos sempre correndo atrás de um prejuízo interno, de uma situação. E às vezes a gente não consegue entender esse aspecto muito bem. E não entendemos que muitas vezes a gente reencarna por motivos dos mais diversos. Às vezes é por falhas ou necessidades mais nossas. Às vezes é também para ajudar outras pessoas, ajudar familiares, amigos, algumas pessoas que dentro de um planejamento reencarnatório precisam do seu auxílio. E nós também vamos perceber nessa nossa conversa de hoje que tantas vezes a gente reencarna dentro de um planejamento, dentro de uma ideia de crescimento, de aprendizado, onde você imagina que você vai ter certas dificuldades, certos obstáculos, mas que você está preparado para superar. Mas eis que chega a encarnação, eis que chega aquela vida e te traz uma situação inesperada e às vezes a gente acaba sucumbindo, a gente acaba errando nessas situações inesperadas e fazendo coisas que nós vamos, por assim dizer, lamentar por muito e muito tempo depois nesta vida e muitas vezes nas próximas vidas. Então, alguns acontecimentos inesperados, algumas decisões que a gente não deveria tomar fazem com que tudo se modifique. E não só o nosso plano reencarnatório perca o efeito, por assim dizer, ou seja, ele deixe de ser cumprido como estava planejado, como vem comprometer as próximas encarnações também. Então hoje nós vamos falar de uma história muito bacana, que é baseada na psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, onde ele vai contar a história de uma família e nós vamos entender qual a relação entre essa família e a relação da história deles com a nossa, com o nosso dia a dia, com os nossos pensamentos, com aquilo que a gente faz ou com aquilo que a gente deixa de fazer e as consequências dessa vida familiar após a morte, nos umbrais, nas colônias espirituais, como é que isso tudo se desenrola lá, e depois ainda no momento de reencarnação seguinte, como que as coisas vão se interligando e como que no final, como a gente disse, uma coisa depende da outra. Então assim, é muito bacana essa história, te convido a partir de agora a gente estar junto aqui para ouvi-la, e se você já está aqui, já deixe o seu like, não deixe pro final não, que o seu like é justamente a certeza de que mais uma pessoa irá receber essas mensagens do nosso canal Despertando Pessoas, mensagens para o despertar de consciência, para a nossa expansão como espíritos, como almas, para que a gente juntos possamos passar por essa fase de transição planetária e levarmos esse planeta de fato a um lugar melhor em muito pouco tempo. E para isso a gente precisa do conhecimento, do estudo, do aprendizado, não é isso? Então, se você é novo aqui no canal, seja muitíssimo bem-vindo. Inscreva-se, ative o sininho para receber nossas notificações. Estamos aqui ao vivo todas as terças-feiras, 20h30 e ao longo da semana com outros vídeos reflexivos e espiritualistas para os nossos pensamentos e aprendizados. Pois muito bem. Uma última coisinha rapidinho antes da gente começar. Sempre me perguntam se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, Seguidores da Luz, que é o grupo onde a gente define os temas que nós vamos conversar aqui durante a semana, onde a gente pode estudar um pouquinho mais a fundo algumas questões que nós trouxemos. Você também será muitíssimo bem-vindo ao nosso grupo de WhatsApp. Basta acessar www.despertandopessoas.com/seguidores. despertandopessoas.com/seguidores. Então vamos aprender um pouquinho com essa história incrível, história de vida, trazida, então, né, como a gente falou, pela psicografia de Chico Xavier, baseada em todas as histórias de André Luiz, e a história de Cláudio. Cláudio encarnou, tinha uma vida, é uma pessoa, imagina o seguinte, o legal dessa história é isso, Cláudio não era uma pessoa boa, nem uma pessoa má, mas era assim mais bom do que mal, por assim dizer, né? Era um de nós, por assim dizer. Ele estava aqui vivendo, estava encarnado e tinha um planejamento encarnatório
bem assim tranquilo, com alguns objetivos, com alguns desafios, mas vamos dizer assim, ele não era uma pessoa má. Mas Cláudio conheceu Heloísa. Eles casaram e tiveram 2 filhas. Cláudio tinha na sua cabeça, assim como muitas pessoas, a ideia de criar a família de uma forma correta, de uma forma certa, com bons princípios, com uma boa moral, com ética, dando educação para suas filhas, tanto dentro de casa quanto fora de casa, na escola, dando a possibilidade delas estudarem, aprenderem. E esse era o objetivo real, sincero de Cláudio, e fazia parte, sim, do objetivo de vida dele, da encarnação dele, que ele realmente trabalhasse dessa vez a família muito bem, que ele integrasse a família, que ele estivesse junto com a família, que ele se preocupasse com a família. Então isso fazia parte do planejamento dele. Ele tinha isso na sua mente inconsciente, a necessidade de fazer um lar bem feito, né? Vamos dizer assim, né? De fazer um lar onde a sua família pudesse viver em paz, tranquila, crescendo, trocando ideias, enfim, um lar muito positivo, porque em outras vidas, outras encarnações, Cláudio não tinha conseguido exatamente desenvolver um lar tão harmônico assim. Então ele tinha esse objetivo, estava tranquilo, estava bem nesse objetivo, casou com Heloísa, teve 2 filhas, e tudo corria muito bem até então na sua vida carnal, né, por assim dizer, e por consequência espiritual. Mas, quando as suas filhas tinham lá uns 5, 6 anos, Cláudio estava tudo em ordem, mas ele tinha muitas dificuldades financeiras. Então havia, né, uma certa falta, às vezes, de dinheiro para poder comprar alguma coisa que as filhas precisavam, para poder, às vezes coisas relativamente, não extremamente básicas, não chegava a faltar comida, assim, mas faltava muitas coisas que seriam úteis, que seriam boas para o desenvolvimento das filhas, para um relacionamento em família melhor, para a família poder viver melhor, enfim, então ele sentia essa ausência, esse desafio financeiro na vida dele de uma maneira muito grande. E certa vez, quando as meninas tinham lá 5, 6 anos de idade, o irmão de Cláudio, que era Fausto, ele era um irmão, ele já tinha, vamos dizer, ele era um pouquinho mais velho, mas ele já tinha uma vida financeiramente melhor desenvolvida. Ele tinha lá 2 imóveis que ele alugava, ele tinha, né, uma condição financeira muito positiva. Só que o irmão dele, que era Fausto, tinha um filho, o filho chamava Edilson, e esse filho, ele acabou se perdendo para as drogas, para os vícios. Ele acabou se perdendo desde a adolescência, ele fez amizades que não deveria ter feito, ele, enfim, acabou sendo levado, sendo enganado, né, por amigos, por conhecidos, a experimentar, a testar, e começou realmente na adolescência a aumentar esse vício, a crescer esse vício. E Fausto não conseguia lidar com o filho dele, não conseguia tirar ele dessa situação. Fausto já tinha perdido a sua esposa, né? Então a sua esposa já tinha falecido muito cedo, algum tempo antes, e inclusive a morte da esposa diz, né, que foi um estopim para o filho Edilson, que na época, né, quando a mãe morreu, ele tinha lá seus 12 anos, e acabou se revoltando com aquela história da mãe ter morrido, sabe, se revoltou contra Deus, se revoltou contra o universo, achou que ele era vítima, que não podia acontecer isso com a mãe dele, acabou morrendo num acidente, enfim. Isso teria então também ajudado a levar Edilson para o mundo dos vícios. E Fausto, de repente, né, com 42 anos, veio a ter um ataque cardíaco. Bom, nesse momento Edilson ficou órfão, né? Não tinha mais pai nem mãe, ficou órfão, mas ele já tinha 21 anos de idade. Então ele teria plenas condições a partir de então de seguir sua vida, né? De pegar o patrimônio do pai e tocar sua vida normalmente, enfim, apesar, né, da perda emocional, mas ele já tinha idade para seguir sua vida. Porém, ele estava lutando contra as drogas.
ele estava num processo aí muito difícil de semiconsciência, então apesar de seus 21 anos, ele não conseguia ser suficientemente capaz para cuidar da própria vida. E foi nesse momento que Cláudio, o irmão morreu, e ele viu seu sobrinho então com dinheiro, com condições financeiras que o pai tinha deixado, mas perdido na vida. Perdido na vida, totalmente equivocado e com a mente não muito clara. Ele não conseguia, por causa das drogas, tudo, ele não conseguia manter sua mente muito clara. Cláudio, nesse momento, foi obsediado. Ele recebeu algumas mensagens espirituais de alguns colegas espirituais de outras vidas que não eram tão evoluídos, e que na verdade não queriam também que Cláudio conseguisse evoluir assim muito na sua encarnação, e começaram a falar para ele, começaram a induzir ele a certas coisas. Então falaram o seguinte: bom, Cláudio, você é o tio dele, você é o único parente vivo, próximo, então você tem ali uma responsabilidade de cuidar de Edilson. Só que o Edilson, ele não vem sozinho, ele vem com grana, ele vem com dinheiro, ou seja, o pai dele está deixando imóvel, está deixando dinheiro ali, e o Edilson não está em condições de cuidar desse dinheiro, até porque o que ele conseguir gastar, ele vai gastar nos vícios e não está em boas condições. É claro que seria esperado para uma pessoa normal que nesse momento ele se aproximasse do sobrinho de Edilson, até utilizando-se de dinheiro falso do pai dele, que faleceu, mas para mandá-lo para uma clínica, para realmente cuidar dele, para ajudar ele a sair desse vício e depois deixar ele seguir a vida dele com o patrimônio que era dele, que era o patrimônio do pai dele. Mas Cláudio sabia que se ele fizesse isso, ele nunca ia ter esse patrimônio. Porque esse patrimônio era de Edilson, ele não tinha direito a nada disso. Então ele ia cuidar do sobrinho, ter um maior trabalho para cuidar do sobrinho, etc, etc. E o sobrinho, ele começou a ser induzido a pensar dessa maneira. Ele começou a ser induzido: olha, o Edilson já está perdido. Ele já é um morto-vivo. Ele já foi. Então o Edilson já não está mais nem aqui, não está nem ali, ninguém mais tira. Se ele não saiu das drogas desde a adolescência, ele já tinha ido para a clínica, já tinha sido tratado, saiu, voltou. Enfim, então o que acontece é o seguinte: ele é um morto-vivo, ele é uma pessoa que já está condenada. Então se ele já está condenado, não vale muito a pena gastar muito esforço, ter muito trabalho para recuperar ele, para tentar trazer ele de volta. E essas vozes também diziam para ele o seguinte: e além do que, você é o herdeiro. Ou seja, uma vez que o Edilson vem a falecer e ele já está meio aqui, meio lá, você é o único herdeiro. Então esse patrimônio do seu irmão é justo que venha para você. Só que ele sabia que para vir para ele esse patrimônio, Edilson tinha que de fato morrer. Edilson tinha que de fato desencarnar. E apesar dele estar viciado, apesar de estar entrando em clínica, centro de clínica e perdido na vida, nada diria que ele iria desencarnar logo, ou que ele não pudesse se recuperar, como certamente teria sido o caminho correto para Cláudio levar Edilson para recuperar ele, tirar ele daquela situação, tentar fazer o que o pai, Fausto, não tinha conseguido fazer. Então Cláudio começou, dia após dia, a ter essas ideias. Então ele se aproximou de Edilson, querendo ajudar, e cada vez que ele ia lá tentar ajudar, ele via que o Edilson estava perdidaço na cabeça, sem ideia, e aí ele sentiu a morte e o falecimento do pai, mas também não tinha ideia de quanto o pai tinha, não tinha, quanto que ele ia receber, quanto não ia receber. Ele estava bastante perdido na vida, e muitas vezes Cláudio chegava para visitar Edilson, e Edilson estava, vamos dizer assim, na cama, estava sem condições nenhuma, estava totalmente absorto nos vícios e tudo mais, e mal percebia a presença de Cláudio. Isso passou-se uma semana, passou-se um mês, passou-se 2 meses, aquela situação. Cláudio começou a tomar mais pé do que é uma pessoa viciada, de qual que era a situação exata de Edilson,
começou a entender que Edilson não sairia daquilo de uma maneira fácil, e começou a tomar conta do patrimônio do irmão, né, do Fausto, começou a tomar conta daquele patrimônio, foi pouco a pouco pegando as assinaturas de Edilson para assinar a conta bancária, para assinar o que precisasse assinar, então aproveitava os momentos aí de semiconsciência de Edilson para pegar o dinheiro que achava que era necessário, e começou a gostar daquela ideia e começou a se entender com o direito de ter aquele patrimônio do irmão. Ele que deveria ter aquele patrimônio do irmão, não o filho estava drogado, o filho estava perdido. E esse pensamento foi crescendo dentro dele, só que era um pensamento que, ao mesmo tempo que crescia dentro dele, inconscientemente, não, dentro dele, ele sabia que era errado. Ele sabia que não era o pensamento correto, mas junto com aquelas vozes que ele ouvia, ele falava, não, é isso que eu vou fazer. Eu não vou, né, ou seja, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou ajudar o Edmilson como eu puder ajudar, mas assim, e ficava cada vez mais ele se convencendo de que era impossível salvar Edilson. Edilson, né, estava perdido, era impossível salvá-lo, não teria como. E dentro disso, e sabendo intimamente por outro lado que ele estava errado, ele não contava para a família o que estava acontecendo. Então ele chegava para sua esposa, para Luísa, né? Suas filhas eram pequenas, mas falava para Luísa, olha, não, tô cuidando do Edilson, né? E tô cuidando dele, tô tentando ajudar, mas está muito difícil. E ficava dizendo tudo aquilo como um bom samaritano. Até que, estudando a situação de Edilson cada vez mais, ele veio a perceber e entender que aquelas substâncias que ele estava usando, misturada com outras substâncias específicas, poderiam causar problemas de saúde muito sérios e levar, inclusive, a pessoa à morte. E ele começou, então, de fato, de uma forma quase que inconsciente, sendo levado pela sensação de que tinha direito ao patrimônio do irmão, sendo levado pela desculpa inconsciente de que o Edilson já era uma pessoa morta mesmo, já era uma pessoa que não tinha mais jeito, não tinha mais solução, era só uma questão de tempo. E precisando vender aqueles imóveis do irmão, querendo dar conta daquilo para quê? Para cuidar da sua família, para cuidar de Heloísa, para cuidar das suas filhas, para evitar que isso acontecesse com elas também, para dar uma vida melhor para elas. Enfim, ele começou então a levar Edilson a misturar certas substâncias, a beber. Então começava ali a abrir uma cerveja, abria isso tal, e Edilson começou a misturar coisas que ele não poderia misturar. E ele foi levando isso, percebendo que Edilson estava ali piorando naquela situação. E quanto mais ele piorava, mais ele fazia essas interações medicamentosas, por assim dizer, até que chegou no momento, que não demorou muito, nessa mistura de substâncias, de que o seu sobrinho Edilson acabou falecendo. Acabou falecendo e para todo mundo, para sua família, para a polícia, para todo mundo. Ele morreu porque ele misturou coisas que não podiam misturar, porque ele era um viciado e, enfim, teve uma overdose, uma interação medicamentosa errada e veio a falecer. Então, a culpa única e exclusiva era de Edilson, né? Cláudio, ao contrário, tentou ajudar enquanto pôde. Com o falecimento de Edilson, e Cláudio jamais disse para sua esposa, e logicamente para suas filhas quando elas cresceram, jamais disse a influência que ele teve no falecimento do seu sobrinho. Jamais disse nada disso a respeito, também não comentou muito sobre a herança que recebeu, a esposa sabia, mas não sabia o volume nem nada. Recebeu a herança, então, de Edilson e começou, então, a viver muito bem. Começou a viver, ter uma vida boa, uma vida confortável, onde não faltava nada para sua esposa, Heloísa, não faltava nada para suas filhas. Ele, por incrível que pareça, ou não, era um pai exemplar. Exemplar. Então, né, ou seja, ele cuidava com carinho das filhas, com carinho da esposa, estava sempre junto, queria entender o que elas estavam fazendo, quais eram as preocupações, dava conselhos, dava orientações, enfim, tudo aquilo que você pode esperar de um bom pai ou de um bom esposo, ele era. Ele era e cuidou da sua família exemplarmente.
E nesse sentido, tinha a ver com o planejamento reencarnatório dele, de ter uma família mais equilibrada, de focar mais na família. Então, de fato, ele estava focando e ele fez tudo isso focado na sua família, focado no bem-estar da sua família. O tempo passou. Cláudio, em si, fora aquele incidente, por assim dizer, era uma pessoa boa, era uma pessoa correta, era uma pessoa alegre, era uma pessoa amiga, era uma pessoa que as pessoas podiam pedir conselho, enfim, era uma pessoa agradável em todos os aspectos. Ninguém imaginaria, talvez nem o próprio Cláudio mesmo parasse para pensar conscientemente e tentar imaginar que ele era capaz, sim, de matar alguém, facilitando a morte do seu próprio sobrinho. Então aquilo é uma coisa que ele também tirou da cabeça, ele deixou no inconsciente, não pensava mais naquilo, e quando ele pensava, ele sempre se dava aquela desculpa. Não, na verdade, ele já estava morrendo, na verdade, eu não fiz nada, na verdade, as coisas já estavam sendo encaminhadas desse jeito mesmo, né? E na verdade, ele que estava viciado, ele que bebeu, ele que fez. Então ele se dava para si mesmo as desculpas de que a participação dele no falecimento do sobrinho tinha sido muito menor, muito mais, né, um detalhe do que realmente foi. Mas não, ele de fato havia levado o sobrinho ao falecimento e de fato não havia ajudado o sobrinho a se recuperar. Mas ninguém, e quase nem ele mesmo, poderia imaginar que ele fosse capaz desse tipo de atitude. Então assim, ele foi passando o tempo, ele educou suas filhas, as suas filhas foram bem encaminhadas na vida, casaram, tiveram seus empregos, foram pessoas boas. Graças a essa educação dele, né, de Cláudio, todas as orientações, todo o direcionamento, elas se tornaram sim pessoas de bem. E pessoas, né, ou seja, realmente benquistas na sociedade, nos seus empregos, nas suas famílias e assim por diante. Que é a função real de um pai. Né, o que todo pai deveria realmente conseguir fazer, tentar fazer, se esforçar para fazer. E nesse sentido ele tinha tido sucesso, ele conseguiu realmente direcionar suas filhas e a sua família toda. Mas, por mais que ele tentasse esconder dentro dele aquele fato de tudo que ele fez para levar o seu sobrinho à morte, a consciência dele sabia da sua culpa. E o remorso existia. Ele tentava não pensar, tentava evitar, se dar desculpas, mas o remorso estava lá. Então sempre, a todo momento, ao longo da sua vida, ele lembrava do sobrinho e vinha aquele remorso de que ele tinha uma boa vida, de que as coisas estavam tudo ótimas para sua família, mas às custas do seu sobrinho. Às custas de um menino, né, de um jovem que não teve chance de viver, de um jovem que não teve chance de se recuperar, e de um jovem que teve a sua morte acelerada por interesses financeiros, por interesses mesquinhos. Esse remorso continuou acompanhando a vida de Cláudio durante toda a vida de Cláudio. Apesar do sucesso que ele tinha com sua família, aquilo permanecia firme dentro do seu coração. E é lógico que depois que o seu sobrinho morreu, Edmilson, do lado de lá, acabou indo para locais bastante complicados, em umbrais, com seu vício, ele continuava com seu vício. E ali, nesse plano, ele encontrou também os seus obsessores. Porque Edmilson, enquanto vivia aqui, tinha obsessores que também eram viciados. E esses obsessores, então, quando ele morreu, continuaram com ele, e todos eles continuaram buscando do lado de lá, do lado do umbral, né, do outro lado da vida, do lado astral, pessoas, humanos, com vícios também, para que eles pudessem obsediar, para que eles pudessem utilizar, né, o vício, pessoas viciadas aqui na Terra que usam, né, as drogas e tudo mais, para que eles pudessem satisfazer o seu desejo. Enfim, o sobrinho dele continuou perdido do lado de lá. Continuou com muita dificuldade do lado de lá e junto com outros obsessores do lado de lá que depois, enfim, a gente vai descobrir que são obsessores, alguns dos quais já vinham de outras vidas e já faziam parte de alguma forma dessa mesma família. Então as coisas estão muito mais interligadas, né, do que parece. Mas Cláudio foi vivendo dessa maneira, o próprio sobrinho dele
só não se tornou obsessor muito forte de Cláudio porque ele mesmo ainda não tinha conseguido tomar consciência nem de que morreu direito e do que ele estava fazendo e continuava apenas buscando o prazer do vício no plano astral através das ações de pessoas encarnadas. Quando Cláudio, afinal, morreu, né? Então Cláudio, já décadas depois, ele morreu, ele tinha tido uma vida exemplar em quase todos os aspectos, mas havia este aspecto. Havia este remorso, havia este crime praticado. Crime que a esposa dele e as filhas dele jamais imaginavam que ele tivesse feito. Nunca. Para elas, sempre Cláudio, quando o irmão falso morreu, Cláudio imediatamente foi ajudar o sobrinho no que pôde. Ajudou Edmilson no que pôde. E infelizmente Edmilson acabou falecendo do mesmo jeito. Então o que elas tinham na cabeça é que ele tinha ajudado Edmilson de todas as formas possíveis. Era isso que elas conheciam da história do pai ou do esposo. Quando Cláudio morreu, ele imediatamente, né, por seu remorso, por saber aquela história do crime, aquela frequência que não saía de dentro dele, e é isso que acaba nos levando para o destino que nós temos após a nossa morte, e pela falta de arrependimento eficaz, pela falta, porque ele tinha um remorso, mas não se arrependeu, não pediu desculpas a Deus, a si próprio, não tentou mudar, não tentou nada. Ele apenas tentava esconder dentro dele, sentia o remorso e tentava pôr tapete, né? Pôr embaixo do tapete, não conseguia. Então, quando ele morreu, ele imediatamente foi levado para um umbral. Foi levado para um umbral em frequências, né? Uma frequência de pessoas parecidas com a frequência dele, de pessoas que fizeram grandes besteiras na vida, por assim dizer, tiraram a vida de outras pessoas. E ali no umbral ele era chamado de assassino, de criminoso, de covarde, de uma pessoa sem coração. E ele começou então nesse umbral a ser perseguido por muitos obsessores e muitas pessoas que criticavam ele dia após dia. E ele viveu ali numa situação muito difícil, sem nenhum... com esse remorso dentro do coração dele crescendo muito grande, mas sem perceber, sem buscar uma conexão com a espiritualidade, sem buscar uma conexão com Deus, porque ele não tinha essa experiência, e foi vivendo num umbral, jogado, largado, sendo perseguido, sendo várias almas e espíritos querendo cobrar dele, jogando na cara dele quem ele foi, que ele é a pior pessoa do mundo, o monstro que ele era, etc. Ele começou até a se deformar, né, no seu perispírito, foi se deformando, foi ficando meio cadavérico, foi ficando uma pessoa seca, foi ficando, né, enfim, um espírito cada vez mais fechado. E ficou ele então num umbral de um lado, e do outro lado também num umbral até então o Edmilson também, e buscando prazeres entre os encarnados, todos os dois perdidos, totalmente perdidos no umbral, em decorrência da vida que tiveram, em decorrência de tudo que fizeram. Passou-se o tempo, passou-se mais o tempo, e a esposa e as filhas, elas amavam o pai. Né? Ou seja, o pai tinha morrido, o Cláudio tinha morrido, mas elas amavam o pai, era um pai perfeito, era um esposo perfeito. E, de fato, Cláudio havia proporcionado para elas uma vida muito boa em todos os sentidos, inclusive em termos de orientação, né, direcionamento ético, moral, econômico, financeiro, social e assim por diante. Então, a encarnação delas, das filhas e da mãe, como objetivo encarnatório, dentro dos planejamentos que elas tinham de encarnar, foram proveitosos. Elas conseguiram se tornar pessoas boas, pessoas amorosas, pessoas que pensam nos outros. Elas conseguiram se tornar realmente pessoas melhores. E elas dedicavam muito do que elas eram ao pai, né? Porque o pai tinha ensinado e dado condições para que aquilo acontecesse. Então elas eram muito gratas ao pai. E elas imaginavam que o pai deveria estar no 10º céu. Né? Eles imaginavam que o pai, depois de morrer, estivesse junto com os anjos, os maiores anjos de todos. E assim seguiram a sua vida também. Mas acontece o seguinte. Chegou um momento também que elas morreram. Morreu Heloísa e morreram as filhas. Né? Cada uma ao seu tempo, vieram a falecer.
Cada uma tem a sua história, no momento da história do falecimento e tudo mais, mas uma coisa é comum entre todas elas. Quando elas morreram, elas, entre outras coisas, uma das coisas principais que queriam ver, que imaginavam ver do lado de lá, era o pai. Falaram, bom, vão reencontrar o pai. Elas reencontraram avós, bisavós, primos, tios, muita gente, gente até que elas nem lembravam dessa encarnação, mas que faziam parte da família, gente que, bisavós que tinham falecido antes mesmo das meninas nascerem, encontraram todo mundo lá, mas não encontraram o pai. E a Heloísa não encontrou o esposo. Ele não estava em lugar nenhum. Elas não encontravam, ele não aparecia. E todas elas começaram a buscar, onde está o Cláudio? O que acontece com o Cláudio? E imaginavam ainda que ele tivesse uma dimensão superior e que tivesse numa outra missão e que não tivesse tantas condições de descer, de descer até elas para visitá-las, ou já tivesse reencarnado, enfim, pensavam mil coisas. Até que o mentor delas foi explicando aos poucos e preparando o coração delas para que elas entendessem que elas não viam Cláudio, porque Cláudio estava numa frequência muito diferente, uma frequência vibratória muito diferente da delas. Mas que não que ele estivesse numa frequência superior à delas, como elas imaginavam. Ao contrário, que ele estava, depois que desencarnou, numa frequência muito inferior. E que Cláudio estava vivendo no umbral, estava totalmente desequilibrado, numa frequência péssima, em condições terríveis. Agora, vocês imaginem você querer encontrar alguém, isso acontece direto, Ou seja, você quer encontrar alguém depois que você morre, num outro plano, e de repente você não consegue. E você não encontra essa outra pessoa. E existem várias razões para isso acontecer de fato. É verdade que pode acontecer, por exemplo, que essa pessoa já reencarnou. E que aí você depois vai descobrir que ela reencarnou e por isso que você não encontrou. É verdade sim que às vezes elas estão em planos mais altos. Quando elas estão em planos mais altos, em geral, quando você quer vê-la, ela vai dar um jeitinho de vir te visitar. Então, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer esse encontro e vocês vão se encontrar, se abraçar, conversar e sempre essa pessoa que está num nível mais alto vai descer para visitar, para fazer visitas constantes. Então, isso também acontece. Então, às vezes você não encontra de imediato, mas encontra logo mais, logo em seguida, quando você já tem um merecimento também de receber a visita desse seu parente que está num plano mais alto. Só que, quando ela está num plano mais baixo, e num umbral, por exemplo, como era o caso aqui, ele está numa frequência vibracional mais baixa que as pessoas que morreram dentro do nível razoável, às vezes têm dificuldade, porque elas não são, vamos dizer, aconselhadas ou estimuladas a irem visitar os seus parentes no umbral, porque elas não têm preparo espiritual para isso. Então, eles sabiam que Heloísa e as filhas não teriam preparo espiritual. Primeiro, já tinha um preparo difícil para entender a realidade. E quando entendesse a realidade, de ver o pai naquela situação, de visitar o pai naquela situação, porque elas iriam se desequilibrar. Elas não estavam ainda com estrutura suficiente, com uma bagagem espiritual, num plano espiritual suficiente para suportar aquela realidade, para entender aquela realidade, para não deixar a sua própria frequência baixar ao ver aquela realidade. Então teve que ser um processo gradativo, onde explicaram que ele não estava no plano superior, que estava no plano inferior, que estava no umbral. E depois ainda, eles não podiam simplesmente falar, mas por que ele está no umbral? Por que ele está no plano inferior? Porque vem a pergunta, pela que elas conheciam dele, ele não podia estar no umbral. Já havia algum engano, erraram a ficha médica dele, lá mandaram para o lugar errado. E aos poucos tiveram também que explicar para elas o que realmente tinha acontecido. E para essa explicação também é necessário um preparo. Não dá para você pegar uma pessoa e falar, olha, aquele seu pai que você acha que é um anjo, na verdade ele matou outra pessoa. Entendeu? Ele fez aquilo, isso ou aquilo. Se você não tinha preparado para receber essa notícia de uma forma harmônica e equilibrada. E elas não estavam, elas tinham um equilíbrio maior, mas elas facilmente se desequilibrariam ao ir conhecendo a verdade do pai, ao ir conhecendo aquilo que era a realidade. E foram sendo então aos poucos informadas e conhecendo a realidade. Até que elas sabiam, no final já tinham pleno conhecimento da realidade,
e conseguiram ir visitar Cláudio no umbral. Mas qual foi a surpresa delas? De que Cláudio não conseguia no umbral ver nem a esposa, nem as filhas. Ele não via nenhuma das duas. Ele pensava muito nelas. Pensava na família que ficou na terra, se arrependia do que fez, ou seja, estava lá naquele processo de arrependimento, de trabalho, né, de tudo mais, e pensava muito na esposa e nas filhas, muito. Ele estava sempre pensando como é que elas estavam, como é que não estavam, e sentindo muita saudade no coração, vontade de revê-las, né, vontade de conversar com elas, isso desde que ele morreu. Então era um processo, só que ele não tinha mérito. Ele não tinha mérito para encontrar a sua família também, para ver a sua família. E quando elas desceram no umbral para visitá-lo, eis que ele não conseguia vê-las. Não conseguia vê-las. E elas então sentiram, né, e por isso que elas tinham que estar preparadas para isso, elas sentiram uma dor muito forte, que facilmente desequilibraria qualquer pessoa não preparada para estar ali, de falar, poxa, eu estou vendo ali meu pai, eu amo ele, eu devo muito a ele pela vida que eu tive e tudo mais, e estou vendo ele sofrer, estou vendo ele no umbral e não consigo fazer nada, ele não consegue nem me enxergar, e ele não conseguia ver elas. E existe essa influência mental que não só o espírito pode fazer em relação ao vivo, mas os espíritos entre si também fazem, de um influenciamento do outro, um tentar dar boas, né, opiniões, sugestões. E elas tentavam então passar ao pai coisas positivas, ideias positivas, para que ele realmente se voltasse a Deus, se arrependesse, orasse, enfim, para ajudar ele a sair daquela situação umbralina. Só que ele fechava a mente. Quando ele começava a perceber as frequências da mente da própria esposa, às vezes ele fechava, porque ele mesmo não se sentia merecedor e ele passava a escutar os seus obsessores, que diziam do lado dele, você não é merecedor, você é uma pessoa terrível, você é um monstro, você é isso, você é aquilo. E aí ele recebia muito mais essas frequências e esses pensamentos do que o pensamento, né, a tentativa de pensamentos superiores, por exemplo, da esposa e da filha. Por conclusão disso, ele não conseguia sequer receber as influências das três, para tentar sair de lá, para tentar melhorar, para que ele pudesse ser resgatado do umbral e levado a uma colônia espiritual, que é o que elas queriam. Resgatar ele do umbral, levar para uma colônia espiritual onde ele pudesse ser tratado, onde ele pudesse ser separado dos obsessores, onde ele pudesse tomar mais consciência da situação dele, da vida dele, onde ele pudesse se arrepender melhor, fazer orações, enfim, né, onde ele realmente seria tratado, ele seria de alguma forma ali trabalhado. Mas elas não conseguiam fazer isso. E, entendendo a situação, foram visitar também o sobrinho, e o sobrinho também totalmente perdido, né? O sobrinho ainda, enfim, né, sendo obsessor de outros encarnados aqui na Terra, enfim, uma alma penada, uma alma perdida, e descobriram que esses outros obsessores faziam parte da família, também estavam com ele, enfim. De repente, as três se viram numa situação em que elas poderiam desejar ir além. Poderiam desejar ir para uma dimensão superior, para uma colônia espiritual, para um outro local, mas o coração das três, gratas pelo que o pai fizera com elas, porque apesar de elas entenderem o crime, elas tinham gratidão no coração também por tudo que ele fez com elas, e tinham amor por ele. E esse amor e essa gratidão que elas tinham por ele, não... É aquela coisa, imaginem vocês, né? Imaginem você, de repente, tem alguém que você ama, que você é grato à pessoa, que está num umbral, numa situação terrível, e aí você vai fazer o seguinte, bom, paciência, ele está aí, eu vou lá para os planos superiores, mas vou deixar ele aí no umbral, porque paciência, né? Ficou, né? Eu vou cuidar da minha vida, porque eu posso ir lá para cima. Você iria lá para cima? Coloca aqui nos comentários, na minha opinião, né? Ou seja, você iria lá para cima? Ou você ia falar o seguinte, não, eu não posso sair daqui, eu tenho que continuar aqui para ajudar, para resgatar, para livrar. Essa situação, ela é extremamente comum no plano astral. Muitas pessoas que morrem, que são pessoas, aí sim, boas de verdade, mas às vezes são muito boas, muitas vezes, que morrem e tem a possibilidade real, às vezes, de migrar para outros planetas, até para reencarnar em outros planetas, já em outras situações muito mais felizes, muito mais tranquilas, planetas mais harmônicos, porque eles são merecedores disso.
mas ao invés de ir para lá, eles olham para trás, olham seus parentes, seus amigos que estão ali na lama do umbral, que estão ali com dificuldades, estão precisando de ajuda. E aí ele fala, como é que eu vou me elevar ali se eu tenho essas pessoas que eu considero e amo que estão perdidas precisando da minha ajuda? Então nessa situação é muito comum que essas pessoas abram mão de seguir adiante até que ela consiga resgatar os seus parentes, amigos, pessoas amadas, para que em algum momento ou eles possam ir juntos para outra dimensão, ou que ele vá para outra dimensão, mas já numa situação em que os seus amados, por assim dizer, já estejam pelo menos numa situação mais consciente, mais tranquila, fora do umbral, né, já dentro de estudos, de desenvolvimentos, que aí ele vai tranquilo, vendo visitar de vez em quando, mas sabendo que aquelas pessoas que ele considera, aquelas pessoas da sua família espiritual estão bem. Então isso é muito comum. E foi justamente isso que aconteceu com Heloísa e com as filhas. Elas não conseguiam permanecer, né, no plano astral, elevando-se, enfim, seguindo a sua jornada, enquanto viam, né, o pai principalmente e o próprio o primo, né, naquela situação, e entendendo que aquilo inclusive era culpa do pai, que o pai precisava resolver a situação com um sobrinho que não tinha nem começado a resolver, havia ao contrário, né, ou seja, haveria um momento ainda de cobrança, enfim, estava tudo errado. E foi aí então, quando Heloísa e as suas filhas perceberam que não tinham o que fazer, porque assim, elas não conseguiam ajudar Cláudio diretamente no umbral. Elas não tinham equilíbrio, elas não tinham força para isso, e Cláudio estava fechado para elas, não ouvia elas. Elas não conseguiam ajudar o sobrinho. Sabiam que um dependia do outro, que ali era uma questão kármica que eles precisariam resolver. Tinha o resto dos familiares também como obsessores, junto com Edilson perdidos ali. Elas começaram a se consultar com seus mentores. O que a gente pode fazer por amor para ajudar essa situação, para liberar essa situação, para ajudar essa situação? E aí, por merecimento delas, os seus mentores deram o caminho e ajudaram, então, Heloísa e as filhas a resolverem aquela situação de uma maneira espiritual. E que maneira foi essa maneira que encontraram para solucionar tudo isso? Eles planejaram uma nova encarnação para todo mundo. Porque só uma nova encarnação seria realmente capaz de, num tempo razoável, retirar Cláudio do umbral, retirar Edmilson também das zonas densas que ele estava aqui na crosta terrestre como obsessor, e poderiam colocar Heloísa e as filhas efetivamente numa situação em que elas tivessem condições reais de ajudar Cláudio e Edmilson nas suas evoluções espirituais, no seu crescimento espiritual, e a trabalharem aquilo que tinha ficado errado para trás. Então, nesse momento, os benfeitores espirituais reorganizaram uma reencarnação, e nessa encarnação planejaram o seguinte, então, que Cláudio seria, então, retirado do umbral e faria uma reencarnação inicial. Ele viria ali com uma reencarnação primeiro, em seguida voltaria Heloísa, porque eles se conheceriam mais para frente e voltariam a ser marido e mulher, nesse caso, e teriam vários filhos, 5 ou 6 filhos. Desses filhos, 2 seriam justamente as filhas, que eram pessoas de bom coração, que estavam meio orientadas, que queriam ajudar, que queriam cooperar. Porque aquela família teria também como filhos, teria como pai o Cláudio e teria como filho o Edilson. O Edilson nasceria como filho junto com os demais obsessores que estavam com ele. O relacionamento entre os irmãos e entre o pai, era sabido, seriam extremamente difíceis. Edilson seria, né, um filho, ou seja, ele demoraria muito tempo, talvez a vida inteira, para aceitar o pai, para aceitar, né, toda a situação. Ele teria que se trabalhar, ele viria com doenças, com dificuldades kármicas, porque ele acabou, né, estragando o seu corpo na última vida. Então eles ainda viriam, esses filhos todos, com exceção das 2,
com doenças, com uma série de dificuldades. A família viria com dificuldades econômicas e financeiras dessa vez, que na última encarnação Cláudio teria, né, ou seja, facilitado a morte de Edmilson para ter uma vida fácil. Agora ele teria vida difícil efetivamente, financeiramente. Então seriam problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de ética, de moral, de relacionamento, de violência interna, de ódio interno entre pai e filho, entre uma situação muito complexa onde o pai tentaria de alguma forma amar alguém que ele não conseguiu amar antes, mas que agora era seu filho. E o Edilson, né, que agora vinha como filho, mas que odiaria o pai por tudo que o pai fez na última encarnação como tio, pelo abandono, pelo fato de levá-lo à morte, por tudo que ele passou no umbral, enfim, tudo isso seria trabalhado nesta encarnação. Então, Heloísa, como mãe, ela teria esses filhos todos, essa dificuldade imensa, então ela estaria como uma missionária nessa situação toda e teria como, vamos dizer, como consolo ou como um prêmio justamente as duas filhas que encarnariam juntas. Então serão duas filhas que ajudariam a mãe imensamente ao longo do caminho a cuidar de toda a bagunça, inclusive a dar colo para a própria mãe e entre elas ao longo das dificuldades que eles teriam. E ao mesmo tempo elas, né, ou seja, se ajudariam, mas elas ajudariam também, teriam condições de ajudar na encarnação a reorientar de novo o Cláudio, reorientar de novo o Edmilson, os demais obsessores, que o objetivo era que eles se entendessem de alguma forma, que eles superassem aqueles aspectos todos, inclusive os vícios, né, que eles seriam tentados de novo ao vício, apesar de problemas de saúde, mas que eles superassem tudo isso e que pudessem então, quando eles morressem, novamente, voltar ao plano espiritual de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira melhor, onde aí sim eles pudessem ser tratados em colônias espirituais, pudessem estudar e pudessem então retomar o rumo das suas encarnações que foi perdido por besteira antes. Edilson pelas drogas, né, e Cláudio por ouvir o que não deveria ouvir e pela ganância, né, pela ganância de querer o patrimônio, pela ganância de não dar valor à vida do seu sobrinho e pela forma errada que ele pensou sobre a vida do seu sobrinho na última encarnação. Então tudo isso veio a ser trabalhado nessa nova vida entre aquela família. Então, olha que história bacana, que história bonita que é essa, né, trazida através do Espírito André Luiz, ou seja, toda a história baseada nas psicografias de André Luiz, e que vai nos mostrar justamente o que acontece com muitos de nós. E aí o cuidado que a gente tem que ter, porque muitas vezes a gente tem um parente, um pai, um irmão, alguma coisa, que a gente acha que está acima de qualquer suspeita. Mas quem está acima de qualquer suspeita de fato? Todos nós acabamos cometendo os nossos pequenos desvios, né, as nossas coisas erradas. E às vezes, infelizmente, a vida coloca a gente numa situação, que às vezes é uma situação do dia, do momento, aquela situação onde você viu uma pessoa na rua que teve um acidente, que estava morrendo, que você podia ter ajudado ou que você não ajudou. Aquela situação em que você estava de frente de uma situação onde você, enfim, poderia ajudar uma vida que estava para nascer ou que não estava para nascer e que você não ajudou. Ou alguém, ou alguma... Enfim, são coisas que vão acontecendo na vida que são as provas que nós passamos. E muitas vezes a gente passa na prova. A gente faz aquilo que o universo esperava de nós. E o universo fala, não, você passou na prova. Você fez o que esperávamos que uma boa pessoa fizesse. E tantas outras vezes as tentações vêm, as situações vêm, o medo vem e faz com que a gente haja da forma oposta àquela que a gente deveria agir. Isso vale para nós, para nossos parentes, para todo mundo. Então não é a gente sair culpando um ao outro, mas vigiar a nossa vida para que a gente evite essas coisas, porque ninguém sabe quando vai acontecer. Pode ser amanhã. Amanhã a gente vai acordar, vai sair na rua e de repente vai estar diante de uma situação que vai acontecer na nossa vida que vai nos colocar à prova. E será que quando ela nos colocar à prova, nós estamos prontos, preparados para dizer, não quero isso. Apesar de que eu vou ficar rico, eu não quero a corrupção. Apesar de que isso vai me trazer poder, eu não vou aceitar isso porque está errado, eu vou prejudicar alguém. Apesar de que para mim vai ser muito difícil, eu não vou facilitar minha vida de uma maneira ou de outra, evitando que alguém
possa viver, ou que alguém possa ter algum patrimônio, que alguém possa ter alguma situação, um cargo, seja o que for. Não, eu não vou agora fechar os olhos para alguém que está necessitando porque eu estou com pressa, porque eu tenho que ir embora logo, porque não é problema meu. Enfim, são N situações que a vida pode nos trazer que está nos colocando à prova. E às vezes, um dia desse, um único dia desse, pode comprometer toda uma encarnação. Toda uma encarnação bem levada, às vezes comprometida por uma decisão mal dada num determinado dia das nossas vidas. Por isso que Jesus falou, orai e vigiai. Quando a gente ora, nós estamos sempre mantendo o nosso equilíbrio o mais alto possível, de maneira que quando essas provas vêm, nós estamos mais equilibrados e a chance de nós fazermos besteira é muito menor. E vigiai, porque o mal, né, ou seja, as situações, as tentações estão ao nosso redor o tempo todo. Se a gente não vigiar e entender o que está acontecendo ao nosso redor, a gente vai cair nas armadilhas da vida. Então orai e vigiai. E quando a gente erra, temos que saber nos perdoar também. Temos que saber, erramos, vamos então tentar consertar agora, vamos tentar corrigir. Se eu fiz um mal, vamos tentar fazer 10 bens para pagar esse mal e sai fazendo bem, né, que às vezes você não estava fazendo antes. Se alguém errou, um parente teu, temos que perdoar, temos que entender que eles são seres humanos também que erram também e, na medida do possível, também ajudá-lo a mudar o seu pensamento, suas atitudes, sua forma de ver a vida, sua forma de ver o mundo. Porque se a gente pode fazer isso enquanto encarnados, a gente evita muito problema no plano astral, nos umbrais e por aí por diante. E mais do que isso, às vezes atitudes que a gente toma ou deixa de tomar aqui, evita até outras encarnações posteriores que não são necessárias mais porque a gente já cuidou da situação aqui nesta vida. Então você não precisa de outra, você não precisa de outra situação para aquilo. Você já resolveu. Então a oportunidade de todas as almas que estão encarnadas na Terra de estarem constantemente melhorando as suas próximas vidas e melhorando a sua situação após a morte no plano astral, né? Ou seja, para evitar você tenha que passar por umbrais, situações complicadas, etc, etc, acontecem a cada dia, a cada instante de nossas vidas, a cada momento. Então não vamos nos esquecer disso, aproveitar essa história toda, deixa aqui nos comentários se você tem um caso para contar, uma história parecida para contar que você ouviu do seu parente, da sua vida, de você mesmo, enfim, erros cometidos às vezes que comprometem a vida de muitas outras pessoas, mas que às vezes a gente tem que perdoar e a gente tem que entender que, enfim, acontece. Às vezes a gente desliza e a gente tem que aprender a se perdoar e perdoar o outro, mas sempre no foco de consertar, de fazer o bem, de melhorar. Então escreve a história que você conhece também, de vamos compartilhar entre nós, porque compartilhar as histórias nos ajuda a entender a nossa própria vida. Então é um ato de caridade quando a gente compartilha um pouco também da nossa vida para os outros, que a gente ajuda a vida do outro também, né, através das nossas histórias. E deixa o seu like. Seu like é garante que mais uma pessoa vai ouvir essa mensagem, vai refletir, vai pensar a respeito. E se você é novo aqui no canal, seja muitíssimo bem-vindo. Todas as terças-feiras estamos juntos aqui às 20h30, horário de Brasília, com novos temas, e que você pode participar também do nosso grupo de WhatsApp. Basta entrar em www.despertandopessoas.com/seguidores, despertandopessoas.com/seguidores, e seja muitíssimo bem-vindo também. Então, dentro disso, gente, fica a história para a gente refletir, para a gente pensar, para a gente trazer, né, enraizar dentro de nós as ideias positivas, as coisas positivas que a gente deve levar na nossa vida. E a gente se vê na próxima semana com mais um tema e ao longo da semana com outros vídeos para a nossa reflexão. Um forte abraço a todos vocês, muita luz e até já!